Amém, Senhor. Querido e amado Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, uma vez mais, pela oportunidade, pelo privilégio que Tu nos concedes de podermos estar reunidos em Teu nome, Senhor. Tu dizes que lá onde 2 ou 3 se reunissem em Teu nome, Tu estarias no meio deles. Então, Senhor, nós sabemos que Tu estás aqui entre nós e que nos irás, Senhor, certamente acompanhar com a presença do Teu Espírito Santo, sem a qual nós não podemos compreender a Tua palavra e, sobretudo, Senhor, pô-la em prática. Que o Teu Espírito repouse abundantemente sobre cada um de nós. Quero também, Senhor, solidarizar-me com o pedido que esta irmã acabou de fazer por todos os irmãos que estão doentes, que Tu os possas restaurar plenamente à sua saúde, que possas acompanhá-los, que lhes possas dar o ânimo e a coragem de que necessitam e que, acima de tudo, Senhor, a certeza da Tua presença na sua vida possa dar-lhes o conforto e a esperança que eles tanto necessitam, Senhor. Ó bom Pai, nós sabemos que a Tua presença é extremamente importante e que quando Tu estás conosco nada podemos nem devemos temer, porque, como o apóstolo Paulo dizia, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, Senhor, que essa certeza da Tua presença na nossa vida nos anime, nos conforte, nos estimule e que nos ajude, Senhor, para que nos ensines cada vez mais nos caminhos da verdade, para que nós possamos ficar com a nossa mente bem firme em Ti, na Tua palavra, e nada nem ninguém nos possa abalar a nossa fé. Tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Paulo, a voz é sua, mas a palavra é do Senhor. Mais uma vez. Muito obrigado, irmã. Mais uma vez, dou as boas-vindas a cada um de vós. Tenho pena de não estar a ver os vossos rostos, mas não faz mal. Muitas vezes também quando nós estamos de um púlpito, nós estamos a ver até às vezes os rostos, mas não nos concentramos, não é? E sobretudo quando estamos animados na pregação da palavra, eu falo por mim, nós não... Enfim, olhamos para a Assembleia, mas não nos concentramos especificamente em A, B ou C. Muito bem, eu hoje vou mais direto ao assunto, visto que ontem eu, enfim, me desviei um bocadinho, falei um bocadinho do meu testemunho pessoal, mas vou só fazer um pequeno resumo recapitulativo daquilo que nós vimos até agora. Portanto, nós temos visto o remanescente ao longo da história bíblica e da história humana, não é? E nós já atravessámos vários séculos de história e chegamos agora ao tempo da história do fim. Sabem que quando nós analisamos as profecias do livro de Daniel, nós consideramos, e quanto a mim bem, que o tempo do fim se iniciou quando a profecia dos 1260 dias chegou ao fim. E sabemos que esse período profético chegou ao fim em 1798. Então quer isso dizer que a partir de 1798, e já lá vão mais de 200 anos, nós entramos no tempo do fim. Portanto, o tempo que nós estamos a viver hoje não é no tempo do fim, é no fim do tempo do fim. Porque o tempo do fim, repito, começou em 1798 e agora estamos mesmo no fim do tempo do fim. Porque o tempo do fim já se iniciou, portanto, há mais de 200 anos. E quando entramos então neste período do tempo do fim, a Bíblia revela-nos que há um novo remanescente, como sempre houve e como vimos ao longo de toda a história. E esse remanescente vem indicado no final do capítulo 12 do livro de Apocalipse. Aquilo que ontem comecei assim ligeiramente a tocar foi, será que há forma de identificar esse remanescente? Hoje então iremos mergulhar a fundo nesse assunto, iremos ver que sim, há forma de identificar o remanescente e vamos identificá-lo, tá bom? Vamos então, vou aqui então compartilhar a tela com os irmãos. Muito bem. Muito bem. Então, quem é que compõe este remanescente da sua semente contra quem o dragão foi fazer guerra? Não se esqueçam, portanto, que este último versículo do capítulo 12, isto foi o que vimos ontem em pormenor, digamos, faz eco ao texto de Gênesis 3:15. Ou seja, e que mostra que o grande conflito que se iniciou lá no início da Bíblia é o mesmo conflito que a Bíblia fala no final. Por outras palavras, o conflito que nós hoje vivemos é o conflito que sempre existiu ao longo de toda a história humana, em que os grandes protagonistas são Deus, por um lado, Satanás, por outro lado, e a raça humana, ok? Deus não muda,
Eu, o Senhor, não mudo, está escrito em Malaquias 3:6. O diabo, desde que se revoltou contra Deus, também não muda, continua a ser homicida, mentiroso e pai da mentira. E a raça humana, nas suas características essenciais, também não muda. E reparem, aqueles que são de Cristo refletem o caráter de Cristo, de Deus, que não muda, e aqueles que são de Satanás também refletem o caráter de Satanás, que também não muda. E por isso a história não se altera, e por isso o sábio Salomão pôde dizer, inspirado por Deus e muito corretamente, que não há nada de novo debaixo do sol. Então, repito, este texto de Apocalipse 12:17 faz eco não apenas ao texto de início, mas a todos os períodos da história humana, ok? Muito bem, agora vamos então ver se podemos identificar, e podemos, este remanescente descrito em Apocalipse 12:17. Um fator crucial para determinar a identidade deste grupo é a época em que este remanescente surge. Eu já tinha visto isto ontem, só estou aqui a recapitular. Então, em Apocalipse 12, o remanescente não surge apenas no fim da própria visão, porque a visão é a visão relatada em todo o capítulo 12, e o remanescente só surge no final da visão, que é exatamente no último versículo do capítulo 12. Mas, igualmente, no final de uma série de acontecimentos cronológicos descritos na dita visão. Por outras palavras, o remanescente surge no fim do capítulo 12, mas surge também no fim da história humana, ok? E é o tempo que nos interessa, porque é o tempo em que nós vivemos hoje. Então, em primeiro lugar, apresenta-se uma guerra ou uma batalha no céu entre Miguel e os seus anjos, por um lado, e o dragão e os seus anjos, por outro. Essa batalha, na qual Satanás e os seus anjos acabam por ser atirados ou precipitados para a terra, ok? Este é o primeiro acontecimento, em ordem cronológica, que Apocalipse 12 nos fala. É verdade que este acontecimento não vem descrito logo no início do capítulo 12, mas como eu expliquei ontem, aqui João utilizou aquilo que muitos escritores usam, a técnica da narrativa retrospectiva, ou seja, ele começa por falar de um grande momento importante na história, que é quando Cristo irrompeu na história, não é? Quando Cristo veio a este mundo, na sua primeira vinda, claro, e depois João está a explicar o conflito, ou seja, a guerra que o inimigo vai fazer para tentar acabar com Cristo, e depois, logo a seguir, fala da guerra no céu, como que para dizer, atenção, esta guerra que Satanás está a mover contra Cristo, quando ele surgiu na história, já lá vem de trás, ok? E depois então prossegue na história, tá bom? Está claro? Só estou a recapitular as ideias principais que referi ontem. Na continuação da visão, a mulher dá à luz, ou seja, já muito tempo depois da guerra se ter iniciado no céu e de o dragão e dos seus anjos terem sido expulsos para esta terra, ainda antes da criação da raça humana. Pois bem, passados séculos, nomeadamente 40 séculos, ou seja, 4.000 anos, a mulher dá à luz um filho varão, que é evidentemente Cristo, o qual nasceu neste mundo onde o dragão, que tinha sido expulso do céu, estava pronto para lhe devorar o filho quando nascesse. E isso procurou fazê-lo através de Herodes, através daquele decreto em que Herodes mandou matar todas as crianças do sexo masculino de 2 anos para baixo em Belém e arredores, ok? Logo o dragão ataca a mulher. Quando depois o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Ou seja, o que é que aqui o João faz? Ele retoma a história que tinha suspendido no versículo 6, e agora aqui no versículo 13 ele retoma a continuidade da história. Então, o que é que aqui João nos está a fazer crer? Pois bem, quando o filho foi arrebatado para o céu, é evidente que o dragão não tinha mais possibilidade de fazer mal contra Cristo. Mas, como o seu ódio permanece no seu coração, ele vai fazer agora guerra contra quem? Não contra Cristo diretamente e pessoalmente, porque não pode mais fazê-lo, porque Cristo ascendeu aos céus. Ele vai fazer guerra contra quem? Contra aqueles que são de Cristo, como é óbvio, não é? Porque o dragão odeia tanto aqueles que são de Cristo como odeia o próprio Cristo, correto? Como resultado deste ataque, a mulher, que é a Igreja de Deus, não é? Já vimos que esta mulher é no sentido simbólico e não literal, foge para o deserto. Que deserto é este? Será que é um deserto literal? Será que é o deserto do Saara, que é o maior deserto do mundo, que fica no norte de África? Não. Este deserto significa um local pouco habitado, ou não tendo quase nenhumas pessoas. E esse facto de que a mulher, portanto, foge para o deserto é mencionado 2 vezes. Primeiro no versículo 6 e depois no versículo 14. No versículo 6 é-nos dito assim: a mulher, porém, fugiu para o deserto. E agora parem, irmãos. Diz assim este versículo: onde lhe havia Deus preparado lugar
para que nele a sustentem à mulher durante 1260 dias. Ou seja, esta fuga da mulher, ou seja, do povo de Deus, não apanhou Deus de surpresa. E porquê que nós podemos dizer que não apanhou Deus de surpresa? Porque Deus já tinha preparado esse lugar para a mulher fugir para lá. Ora, se Deus tinha preparado o lugar para a mulher fugir para lá, ele já sabia, na sua omnisciência, que a mulher precisaria de fugir para lá. Estão a entender? Reparem, que lição é que isto nos ensina? Não há nada que nos sucede na vida, irmãos, mas absolutamente nada que apanhe Deus de surpresa. E muitas vezes, e se nós estivermos atentos à providência divina, nós iremos ver que muitas vezes aquilo que para nós sim, nós somos apanhados de surpresa muitas e muitas vezes, não há dúvida disso, ok? Mas Deus não. Deus não é apanhado de surpresa. Aliás, nem a própria queda dos nossos primeiros pais apanhou Deus de surpresa. E como é que nós podemos afirmar isso? Então, no livro do Apocalipse não nos diz que o plano da redenção, o Cordeiro foi morto desde quando? Desde a fundação do mundo. O que é que isso significa? Que Jesus já tinha sido morto antes da fundação do mundo? Não. Em potencial, o Cordeiro já tinha sido morto antes da fundação do mundo. O que é que isto significa? Que a morte do Cordeiro foi prevista, foi planeada ainda antes da fundação do mundo. Então, o Senhor, na sua omnisciência, sabia que o risco era real e preparou-se para, na eventualidade de realmente o risco se tornar uma realidade, como de facto aconteceu, certo? Então, volto a dizer, Deus não é apanhado de surpresa por nenhuma circunstância na nossa vida ou na vida do seu povo. E estava eu a dizer, muitas vezes nós acabamos por compreender mais tarde, não é logo, mas mais tarde, que ao passarmos por situações aflitivas, angustiantes, Deus agiu de tal forma que nos tirou dessa situação. E se ainda não tiveram a oportunidade de ver essa realidade, irmãos, eu acredito que se vocês pedirem ao Senhor que vos ajude a compreender muitas situações da vossa vida, eu acredito que os irmãos e irmãs irão compreender como a mão de Deus se fez sempre presente. Sempre presente. Isso é maravilhoso. Reparem, por exemplo, no livro de Daniel, deixem-me só dar este exemplo, podia dar muitos. No livro de Daniel, por exemplo, quando foi feito aquele decreto de morte da parte do rei Nabucodonosor, porque o rei Nabucodonosor ficou muito aborrecido quando os seus magos e caldeus não puderam descobrir o sonho que ele teve e sobretudo, dar-lhe a interpretação, porque ele queria saber o que é que aquele sonho significava. E sabem, na mentalidade dos babilónios, eles achavam que os sonhos eram mensagens dos deuses para os seres humanos. Então reparem, porque é que o rei Nabucodonosor ficou tão interessado em saber o que é que o sonho significava? Para já o sonho, porque ele esqueceu-se daquilo que tinha sonhado, e o que é que o sonho significava? Porque ele estava convicto de que aquilo era uma mensagem dos deuses para ele. E já agora um outro dado curioso. Deus sabendo disso, ou seja, Deus sabendo que este era o conceito que ia na mente dos babilónios, é como se Deus dissesse assim, vocês acreditam que os sonhos são mensagens dos deuses para vós? Pois bem, eu que sou o Deus único e verdadeiro, vou-me revelar precisamente através de um sonho ao grande monarca do mundo. E o grande monarca do mundo, que naquela altura era Nabucodonosor, que era o rei de Babilónia, ao receber aquele sonho, mas ao se ter esquecido dele, e porquê que ele esqueceu dele? Porque Deus interviu, e interviu de forma direta, de forma intencional. Sabem porquê? Porque se ele não se tivesse esquecido do sonho, ele iria revelar o sonho que tinha tido aos seus magos, aos seus adivinhos, e eles iam inventar uma interpretação e o objetivo supremo do sonho seria destruído. Porque esses magos, esses adivinhos iriam ser inspirados pela mente de Satanás, iriam dar ali uma interpretação que era uma autêntica balela, uma mentira, não é? Não nos esqueçamos que Satanás é mentiroso e pai da mentira, como Jesus disse que ele é, e então eles iriam, portanto, estragar o objetivo que Deus tinha em mente. Então Deus permitiu que o sonho fosse esquecido para, por um lado, reparem bem, por um lado, revelar a incapacidade dos seus magos e adivinhos, porque os magos e adivinhos reclamavam ter poderes que os simples mortais não têm. Então, através dessa experiência, ficou demonstrado que esses poderes que eles reivindicavam ter, aquilo era tudo uma mentira.
E o rei Nabucodonosor, aquilo que o levou a ficar aborrecido de facto, foi ele ter descoberto, talvez pela primeira vez, que afinal de contas aqueles magos e adivinhos eram um grupo de charlatães. Clamavam e reivindicavam certas coisas quando na realidade eles não tinham poderes nenhuns, porque se tivessem, tinham revelado o sonho. Porque eles antes gabavam-se de que eram capazes de fazer isso. Mas quando foram confrontados com a realidade, revelou-se que não tinham poder nenhum. Então Deus, por um lado, como nós dizemos aqui em Portugal, com uma só cajadada matou 2 coelhos. Qual foi um coelho? Um coelho, entre aspas, claro. Um coelho foi revelar que aqueles magos e adivinhos não prestavam para nada. Portanto, as suas reivindicações eram falsas. E, por outro lado, abrir o caminho, este era o segundo coelho, entre aspas, abrir o caminho para que Daniel, e esse sim era um profeta verdadeiro, um profeta de Deus, entrasse em cena e, através de Daniel, Deus revelasse o verdadeiro significado do sonho ao rei Nabucodonosor. Agora pensem nisto. Quando os magos não foram capazes de revelar o sonho, Nabucodonosor ficou tão zangado, tão furioso, porque ele, é como se ele tivesse acordado de um sono, não é? E ele descobriu que andava a ser enganado. Quer dizer, andava a pagar aqueles, eu chamo-lhe funcionários públicos, não é? Que tinha lá na corte, e eram muitos, e devia pagar-lhes bem, não é? Eles deviam receber salários chorudos, não é? E de repente Nabucodonosor percebe-se, isto é tudo um grupo de mentirosos que eu tenho aqui. Então o que é que ele faz? Faz um decreto de morte para matar todos os sábios. Só que nesse decreto que ele emite para matar todos os sábios, também teriam que ser mortos Daniel e os seus companheiros. Sabem quem é que está por detrás a orquestrar tudo isso? Era Satanás. Porque Satanás já tinha descoberto, através do posicionamento que Daniel e os seus companheiros tinham tido e que vem descrito no capítulo 1, lembram-se, que eles não conseguiram, Deus lhes deu sabedoria, claro, e eles conseguiram tornear a questão de não comerem do cardápio real, não é? Eles preferiram alimentar-se apenas, digamos, de uma dieta vegetariana, porque era água e legumes, não é? Legumes, bom, inclui certamente os cereais, hortaliças, leguminosas, etc. Ou seja, não queriam uma dieta cárnea, porque nessa dieta cárnea certamente que havia, muitas vezes eram servidos animais imundos, não é? E portanto eles não queriam comer nada que fosse contra a vontade de Deus. Então o inimigo apercebeu-se, e sobretudo quando ficou claro ao fim dos 3 anos de prova que eles foram achados 10 vezes mais sábios do que os outros sábios, o inimigo, eu vou-vos dizer por palavras minhas como é que o inimigo deverá ter-se sentido. O inimigo olhou para Daniel e os seus 3 companheiros e pensou assim, estes aqui vão criar problemas aqui em Babilónia. Vão criar problemas sérios. Então eu vou ter que arranjar um meio de acabar com eles. E quando Nabucodonosor se viu enganado pelos seus magos e adivinhos, Satanás imediatamente colocou na mente de Nabucodonosor, olha, faz um decreto para eliminar essa gente toda. Qual era o objetivo de Satanás? Não era tanto destruir os seus, aqueles que o serviam, que eram os seus magos e adivinhos, era sobretudo, o que ele visava era destruir Daniel e os seus 3 companheiros. Estão a ver o plano de Satanás? E sabem, Satanás, quando ele tem que destruir os filhos de Deus, ele não se importa se, digamos, os efeitos secundários dessa operação matarem alguns dos deles. Satanás não se preocupa com isso, não é? Porque ele não está aqui para defender a vida de ninguém. Ele é assassino, ele é homicida, não nos esqueçamos disso. Deus não, ok? Então o que é que acontece? Acontece que a vida de Daniel e dos seus 3 companheiros correu risco. Mas Deus já tinha tudo preparado, porque ele já sabia de tudo, e mais uma vez operou um livramento em favor de Daniel e dos seus 3 companheiros, e através desse livramento ainda trouxe glória ao Deus do universo. De modo que o próprio rei Nabucodonosor ficou impressionado com a revelação que o Deus verdadeiro, o Deus do universo, trouxe até ele. Estão a ver um exemplo que nos mostra que Deus está sempre no comando da história, amigos. Isto é importante que nós tenhamos isto em mente, porque muitas vezes nós, ao olharmos os problemas e as dificuldades à nossa volta, parece-nos, digo bem, parece-nos, na nossa mente finita, que Deus parece que se ausentou da Terra, Deus não está mais no controle dos acontecimentos. Está, irmão, está. Podemos nós não ter a percepção de que Ele está no controle, mas está. Não nos podemos esquecer disso. Reparem, aquilo que está a acontecer hoje no nosso mundo está ou não está em harmonia
completa e total com as profecias bíblicas. Completamente. Quem conhece as profecias bíblicas sabe que aquilo que está a acontecer hoje está em plena sintonia com aquilo que foi predito. E agora eu faço-vos uma pergunta para a vossa reflexão. Acham que o Senhor não está no controle dos acontecimentos se tudo aquilo que Ele previu e previu há séculos e milénios atrás está a cumprir-se e está a cumprir-se rigorosamente? Não é algumas coisas estão a cumprir-se e outras não. Não, é tudo. Então, se tudo está a cumprir-se rigorosamente, conforme Deus predisse que iria acontecer, então está ele ou não está no comando de todas as operações, de todos os acontecimentos? É óbvio que sim, irmãos. É óbvio que está. Alguns às vezes também dizem, mas esta igreja, a nossa igreja está num estado caótico. E eu não digo o contrário. Atenção. Mas será que olhando para a igreja e vendo a igreja num estado caótico, será que podemos, por essa realidade que vemos, chegar à conclusão que Deus não está mais dirigindo esta igreja? O que é que vocês acham? Se Deus está dirigindo os acontecimentos no mundo em geral, acham que Ele não está dirigindo os acontecimentos na sua igreja? Acham que Deus ama mais o mundo do que ama a sua igreja? Que é a menina dos seus olhos, conforme está escrito na Revelação? Então, Deus controla os acontecimentos do mundo, e é verdade. E Deus não controla os acontecimentos da sua igreja? Acham que isto faria sentido? Irmãos, não faz sentido. Estão a ver aquilo que nós temos que pensar e refletir? E sabem, estas reflexões ajudam-nos a colocar-nos num outro patamar. Num patamar mais amplo, em que nós podemos ver as coisas numa dimensão mais ampla, mais profunda. Isso nos dá ânimo, porque é o inimigo que muitas vezes quer cegar a nossa mente para nós não vermos o quadro mais amplo. E estamos tão com a nossa mente tão limitada a ver aquilo apenas que se passa à nossa volta, que nós muitas vezes, ao vermos só aquilo que está à nossa volta, nós desanimamos. E com razão. Não estou a criticar porque é uma realidade, isso já me aconteceu e muitas vezes comigo. Mas quando nós permitimos, através daquilo que está revelado na Bíblia, contemplar a visão mais ampla, nós aí começamos então a ter uma outra visão. E o nosso coração então começa a acalmar-se. Nós começamos a ganhar ânimo, ganhar coragem. E é isso que Deus quer fazer com o seu povo. É como se Deus quisesse dizer, ei, tem calma, eu continuo no comando das operações. Reparem, lembram-se daquele episódio descrito nos Evangelhos em que Jesus estava no barco com os seus discípulos e veio uma grande tempestade sobre o mar da Galileia? Reparem, o mar da Galileia, já lá estive, já lá passei, num barquinho também, e é um lago pequeno. Como é que num lago pequeno surge uma tempestade tão grande? Quem é que acham que estava na origem dessa tempestade? Lá está Satanás, porque ele também tem algum poder sobre os elementos da natureza, ok? E reparem, os discípulos todos preocupados, todos atarefados e a tentar tirar água do barco, porque as ondas vinham por cima do barco e enchiam o barco. E no meio dessa tempestade, não sei se isto já vos impressionou a mente, a mim já me impressionou, Jesus está lá a dormir num cantinho do barco. Isto é fantástico. Ou seja, para Jesus ele estava perfeitamente tranquilo. E finalmente os discípulos estavam em pânico, estavam em pavor, e eles vão acordar o mestre e dizem, mestre, mas será que tu não te importas que nós vamos perecer todos e tu estás aí a dormir como se nada fosse contigo? Sabem, nós às vezes estamos num turbilhão tão grande na nossa vida que nós pensamos que o Senhor está a dormir. E pode parecer, volto a dizer, pode parecer que o Senhor está inativo, que está a dormir, que está ausente. Não, o Senhor está no controle, está tudo sob controle. E muitas vezes o Senhor quer dar-nos uma lição, e essa lição é que nós tenhamos fé de que Ele, a seu tempo, porá tudo em ordem e resolverá todas as situações. Agora, é preciso uma coisa, é que nós individualmente, cada um de nós individualmente, faça a sua escolha, e a sua escolha é confiar nele. Não importa o que é que as circunstâncias à nossa volta possam mostrar, que nós confiamos nele. Feche o parênteses desta lição e prossigo. Então, como resultado então deste ataque, a mulher é levada para o deserto. E o versículo 14 repete aquilo que o versículo 6 diz. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. Atenção que este tempo profético, referido aqui como tempo, tempos e metade de um tempo, é exatamente o mesmo tempo que corresponde aos 1260 dias. Porquê? Porque tempos, segundo Daniel 11:13, referem-se a anos. Então, um tempo refere-se a um ano. Tempos é 2 tempos, outras versões dizem 2 tempos, é 2 anos. Então, um ano mais 2 anos, 3 anos.
3 anos mais metade de um ano dá 3 anos e meio. Se multiplicarem 3 anos e meio por 12 meses, reparem, 12 mais 12, 24, mais 12, 36. 36 mais 6, 42, dá 42 meses. Se multiplicarem 42 meses por 30 dias, então dá 1260 dias. Agora a pergunta é, ok, eu compreendo os 12 meses, porque realmente um ano tem 12 meses, mas os 30 dias eu não compreendo, porque ao longo do ano nem todos os meses têm 30 dias. Pois bem, é verdade, no nosso calendário atual, que é conhecido como chamado calendário gregoriano, porque foi promulgado por um Papa, o Papa Gregório XIII, pois bem, há meses que têm 30 dias, sim, mas há outros que têm 31 dias, e há um mês que tem 28 dias, e de 4 em 4 anos tem 29 dias, que é o mês de fevereiro, correto? Mas nos tempos bíblicos, todos os meses tinham 30 dias. E muitas vezes, para haver um acerto do calendário, às vezes havia um 13º mês, ou seja, um mês extra para compensar as contas. E eu vou-vos mostrar um texto na Bíblia, não está aqui no PowerPoint, mas se os irmãos quiserem, portanto, registar, esse texto aparece, ou aliás, 2 textos, em Gênesis capítulo 7 e capítulo 8, que mostram, sem margem para dúvidas, de que nos tempos bíblicos os meses tinham 30 dias. Querem ver comigo? É um pormenor, é uma curiosidade, mas creio que vos pode ajudar, porque alguns se interrogam, mas isso é querer forçar o texto, os adventistas fazem isto porque estão ali a querer forçar para que as coisas deem como eles querem. Não, não é como nós queremos, é como está revelado. Querem ver? Em Apocalipse, no capítulo, Gênesis capítulo 7, ok? Olhem aqui, diz assim, portanto, no versículo 11, diz assim: no ano 600 da vida de Noé, ou seja, quando Noé tinha 600 anos de idade, ok? Aos 17 dias do segundo mês, reparem bem nesta data, 17 dias do segundo mês. Atenção, este segundo mês não é o nosso mês de fevereiro, não é? Este segundo mês, o ano, nos tempos bíblicos, começava no início da primavera. O início da primavera atenção, início da primavera no hemisfério norte, porque Israel fica no hemisfério norte, e sabem que as estações do ano no hemisfério norte são ao contrário das estações do ano no hemisfério sul. Por exemplo, nós agora aqui estamos no verão, vocês aí no Brasil estão no inverno, ok? Então o início da primavera aqui é o vosso início do outono aí, que é março, ok? Então, em março iniciava-se a primavera, e o início da primavera, na natureza, tudo começa a rejuvenescer, não é? As árvores começam a florir, a despontar, é bonito, é uma estação do ano bonita, ou seja, é o início do novo ciclo. E eu acho que isto é fabuloso, quer dizer, para os judeus começava quando a natureza entrava no novo ciclo. Então, o ano começava no início da primavera, o que para mim faz todo o sentido mesmo, ok? Vamos abstrair-nos desse facto e vamos reter esta data. Portanto, no dia 17 do segundo mês, o que é que aconteceu nesse dia? Diz-nos ainda o texto, Gênesis 7:11. Nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. Ou seja, o que é que aconteceu no dia 17 do segundo mês do ano 600 da vida de Noé? Iniciou-se o dilúvio. E quando é que o dilúvio terminou? Vamos agora ao capítulo 8 e vamos ler os versículos 2 a 4. Diz assim o versículo 2: fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a copiosa chuva dos céus se deteve. E agora reparem, as águas, diz o versículo 3, as águas iam-se escoando continuamente de sobre a terra e minguaram ao cabo de quantos dias? O que é que lá diz? 150 dias. Ou seja, depois do dilúvio ter terminado, é o que nos diz o versículo 2, o versículo 3 diz que as águas demoraram a baixar 150 dias. Ok? Agora repare o que diz o versículo 4. No dia 17 do sétimo mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Então, a primeira vez que a terra seca apareceu após o dilúvio foi no dia 17 do sétimo mês, ok? Em que a arca finalmente repousou no cume do Monte Ararat, que é no leste da Turquia, da atual Turquia, ok? Então, vamos fazer contas. Desde o dia 17 do segundo mês até ao dia 17 do sétimo mês, reparem, o dia é o mesmo. Então, as contas aqui são números inteiros.
Desde o dia 17 do segundo mês até o dia 17 do sétimo mês, quantos meses passaram? Vamos lá contar. Do dia 17 do segundo mês até o dia 17 do sétimo mês, do 2 para o 3 faz 1, do 3 para o 4, 2, do 4 para o 5, 3, do 5 para o 6, 4 e do 6 para o 7, 5. Passaram 5 meses. E esses 5 meses, nos é dito, no versículo 3, que correspondem a 150 dias. Dividam 150 por 5. Dá quanto? Dá 30. Quer dizer, cada mês tem 30 dias. Está aqui a prova bíblica de que um mês na Bíblia tem 30 dias. Então, andamos nós, adventistas, a manipular os dados proféticos? Não. Quando nós conhecemos todos estes detalhes bíblicos, nós chegamos à conclusão que é isso mesmo. Então, um tempo, temos e metade de um tempo, significa 3 anos e meio. 3 anos e meio corresponde a 42 meses. 42 meses multiplicando por 30 dá 1260 dias. Portanto, os tempos proféticos dos versículos 6 e 14 são o mesmo tempo. Ok? Avançando. Finalmente, ao terminar-se este período em que a mulher foge para o deserto, introduz-se o remanescente. E como é que é introduzido? Por conseguinte, portanto, no versículo 17, por conseguinte, a primeira característica do remanescente é que deve aparecer somente quando? Depois do período de tempo em que a mulher fica escondida no deserto. Isto é um tempo, temos e metade de um tempo, ou 1260 dias. Então quer dizer que este remanescente do tempo do fim nunca iria aparecer, quando olhamos para o contexto do capítulo 12, nunca iria aparecer antes de se ter esgotado este período profético dos 1260 dias ou um tempo, temos e metade de um tempo. Estão a entender este ponto? Se não entenderem, digam que eu explico novamente. Ok? Volto a dizer, o remanescente indicado no último texto do capítulo 12 de Apocalipse só iria aparecer no final da história humana e especificamente só iria aparecer depois, não antes, depois de se ter esgotado todo o tempo que corresponde aos 1260 dias. Certo? Ora, uma vez que um tempo significa um ano, como eu já expliquei, portanto agora aqui vou passar mais rápido, 2 anos e metade de um tempo, meio ano, está em Daniel 11:13, a expressão um tempo, temos e metade de um tempo equivale a 3 anos e meio, ou segundo Apocalipse 12:6, a 1260 dias. Isto eu já expliquei. Ora, uma vez que ambos os versículos descrevem o mesmo acontecimento, ou seja, a mulher que foge da presença do dragão para o deserto, o período a que alude em ambos os versículos tem que ser o mesmo. Isto já eu disse e, portanto, avanço. Agora, a perseguição aos santos a que faz referência Daniel 7 revela que período abarca Apocalipse 12, 6 e 14. Porque o livro de Apocalipse tem muitas ligações com o livro de Daniel. E um livro ajuda a explicar o outro, nomeadamente Daniel ajuda a explicar Apocalipse. E por vezes também Apocalipse ajuda a explicar Daniel, ok? E lá em Daniel, no capítulo 7, é um sonho que o próprio profeta Daniel teve, um sonho que Deus lhe deu, obviamente. Então, ele sonhou com 4 animais. E eu creio que os irmãos conhecem todos bem esta visão do capítulo 7 de Daniel. E o primeiro animal que ele viu era como um leão. Digo bem, era como, porque diz que era um leão que tinha asas de águia. Bom, nunca se viu na natureza um leão com asas de águia, como é óbvio. O que é que isto significava? Que qualquer leitor que fosse ler isto, imediatamente ele iria descobrir que aquilo era uma descrição de um animal, não de um animal literal, mas de um animal simbólico. Porque nenhum leão literal tem asas de águia. Okay? Aquilo era imediatamente para dizer, ei, atenção, estes animais aqui descritos é para serem interpretados de forma simbólica. Da mesma forma, diz lá que viu um leopardo com 4 cabeças. Não existem leopardos na natureza com 4 cabeças. Correto? Ok? Muito bem. Então, o primeiro, que era como leão, era a Babilônia, representava o reino de Babilônia. O segundo animal, semelhante a um urso, era a Medo-Pérsia. O terceiro, semelhante a um leopardo, era a Grécia. E o quarto, que Daniel nem deu nome a ele, mas que muitas vezes nós designamos como sendo um dragão, também à luz de Apocalipse, era um animal terrível, espantoso e sobremodo forte. Era a Roma pagã. Ok? Este quarto animal tinha 10 chifres. E notem o paralelismo com o dragão de Apocalipse 12:3, que também tinha 10 chifres. Então, trata-se do mesmo dragão mencionado em Daniel e no livro do Apocalipse? Claro que sim. Se tem as mesmas características, é o mesmo. E representava Roma, mas já representava Roma na sua fase pagã. Que fase pagã é esta? É a fase imperial, quando era o Império Romano, aquele império que dominava o mundo civilizado de então, quando Jesus, por exemplo, veio pela primeira vez a este mundo. Quem é que dominava o mundo nessa altura? Era Roma, claramente. Nós lemos os Evangelhos, lemos o livro de Atos dos Apóstolos e percebemos claramente que, digamos, o contexto no qual todos esses acontecimentos decorrem é o contexto do Império Romano.
E reparem, o Império Romano foi um império poderosíssimo. Não sei se os irmãos estão a visualizar na vossa mente o mar Mediterrâneo, que é aquele mar, digamos, é o mar interno, digamos assim, que separa o continente africano do continente europeu. Todo o mar Mediterrâneo era controlado pelo Império Romano. Porquê? Porque todos os territórios que rodeavam o mar Mediterrâneo eram posse de Roma. Era o norte de África, portanto, que é a parte sul do mar Mediterrâneo. Esse norte de África e o Médio Oriente eram propriedade do Império Romano. E o norte do mar Mediterrâneo, ou seja, toda a costa sul da Europa, era propriedade do Império Romano. Ou seja, Roma dominava um império vastíssimo. Podemos dizer que podemos dizer, não, foi assim mesmo, a fronteira do Império Romano Norte, a fronteira norte, era na Europa, repare, eles eram inteligentes, isso, não podemos negar isso, era um povo inteligente. Então, eles estabeleceram os limites do seu império, reparem, na região norte, onde começava a ficar muito mais frio, eles aí pararam, ou seja, não lhes interessava as regiões muitíssimo frias do norte da Europa. E no sul, foi em África, onde se iniciava o deserto do Saara, aí era deserto, era muito quente, também não lhes interessava. Ou seja, toda a região, desde o muito frio até ao muito quente, tudo isso era Roma, tudo isso era território romano. Ok? Desde o Ocidente, e o Ocidente era aqui em Portugal não se chamava na altura Portugal, era a chamada província romana da Lusitânia. Aliás, é deste nome romano que vem a palavra luso. Os lusos, quem são os lusos? Os lusos são os portugueses. Porquê que somos chamados lusos? Porque vivemos numa região que antigamente, no tempo do Império Romano, era chamada a Lusitânia. É daí que vem o nome luso. Os luso-descendentes, os descendentes dos portugueses, luso, ok? Então, a fronteira ocidental do Império Romano era aquilo que é hoje Portugal e a fronteira oriental era lá, alguns lá para a Síria, no Médio Oriente. Estão a ver? O Império Romano era vastíssimo e dominava tudo com mão de ferro. Não é por acaso que o ferro é descrito em Daniel 2 e também em Daniel 7, porque diz que o dragão tinha dentes de ferro. Não é por acaso que o ferro então representa, é para simbolizar um poder que dominava com mão de ferro, ok? Muito bem. Deste modo, então, Daniel 7 e Apocalipse 12 aparecem intimamente ligados, pois, segundo o evangelista Mateus, Roma pagã, por intermédio de Herodes, procurou devorar a Cristo, o filho da mulher, quando nascesse, como eu já vos referi também. Agora aqui vou avançar, porque algumas destas coisas eu já expliquei. Na visão de Daniel 7, um poderoso chifre pequeno, com olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência, surgiu da Roma pagã. E este poder, representado pelo chifre pequeno ou ponta pequena, consoante as versões bíblicas, não está separado do quarto animal. Repare, o chifre pequeno surge do quarto animal. Então quer dizer o quê? Que faz parte integrante do quarto animal. Isto é compreensível para vós, sim ou não? É lógico? Claro que é lógico. Então não está separado do quarto animal, mas faz parte integrante dele. Então se faz parte integrante do quarto animal e o quarto animal é Roma, o que é que o chifre pequeno tem que ser? Também tem que ser algo romano. Estão a perceber, irmãos? Ok? E diz-nos que este chifre pequeno, esta ponta pequena, fazia guerra contra os santos, e o pior de tudo, e foi isto que perturbou Daniel, diz que prevalecia contra eles. Ou seja, este poder fazia não só guerra, mas prevalecia contra os santos. Quem eram os santos? O povo de Deus. Claro que Daniel, quando viu esta visão, ele ficou preocupado. E eu pergunto, tinha razões para isso? Claro que tinha. Então ele está a ver que algures no futuro iria aparecer na história um reino, um poder, um império que iria fazer guerra contra o povo de Deus e iria vencê-lo. Ele fica preocupado. E por isso é que é dito em Daniel 7 que Daniel quis saber mais a respeito do quarto animal. Parem que Daniel não quis saber mais sobre o primeiro animal, sobre o segundo, sobre o terceiro, só quis saber sobre o quarto. Porquê? Porque segundo a revelação que lhe foi dada no sonho que ele teve em Daniel 7, foi-lhe dito que o quarto animal, e nomeadamente uma parte desse quarto animal, que era o tal chifre pequeno, iria fazer guerra contra os santos e iria prevalecer sobre eles. Estão a perceber? E então vem o anjo, nomeadamente o anjo Gabriel, e então vem explicar aquilo que Daniel pede para explicar mais. Ok? E por isso o anjo só vem explicar uma parte do sonho, não vem explicar todo o sonho, só vem explicar a partir do quarto animal. Reparem, se algum de vós agora me fizesse uma pergunta específica sobre aquilo que eu falei até agora, eu iria, na minha resposta, responder especificamente àquilo que vós me tinhais perguntado, correto? Não iria voltar a explicar tudo. Foi isso que o anjo fez com Daniel. E nessa explicação, o que é que ele explicou?
Pois bem, explicou que fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, e por quanto tempo? Por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Que é exatamente o mesmo tempo profético que aparece lá em Apocalipse 12, quer no versículo 6, quer no versículo 14. Estão a ver a conexão? Então, à luz de Daniel 7, podemos ainda perceber melhor Apocalipse 12. Então, este tempo corresponde exatamente ao mesmo período de tempo em que a mulher de Apocalipse 12, a Igreja de Deus, passa no deserto fugindo do dragão. Ou seja, quando o dragão move uma guerra muito intensa contra o povo de Deus, uma parte significativa desse povo de Deus refugia-se no deserto, ou seja, num lugar da terra que era pouco habitado, ou quase nada habitado. Ok? Então, a Igreja de Deus passa no deserto fugindo do dragão que se empenha em persegui-la ou em fazer guerra contra ela. E que deserto, entre aspas, foi esse? Pois bem, era uma região inóspita, não habitada, e essa região foi nada mais, nada menos do que a região dos Alpes. Sabem, os Alpes é a maior cordilheira que existe aqui na Europa. Cordilheira significa um conjunto de montanhas, e essa cordilheira, ainda recentemente eu estive a fazer uma busca no Google Maps, que hoje em dia nós temos acesso a estas informações preciosíssimas. Então eu estive a medir quanto é que mede a cordilheira dos Alpes, e mede mais de 700 quilómetros. É uma cordilheira imensa. E lá numa parte dessa cordilheira dos Alpes, ok, foi então que o povo de Deus se refugiou, sobretudo numa zona que é conhecida ainda hoje como a zona do Piemonte, que fica no norte da Itália, faz fronteira com a França, ok? Foi aí. Eu estou a falar de Itália e França, dos países da atualidade, ok? Porque antigamente, lá no passado, pois bem, tinha outros nomes, era a Gália, a França, a Itália já assim se chamava, é verdade. Portanto, mas foi naquela região geográfica, certo? Então, torna-se assim óbvio que tanto Daniel como o Apocalipse se referem ao mesmo acontecimento. Não há a menor sombra de dúvidas quanto a isso. O pequeno chifre, então, deve ser igualmente Roma, se bem que agora na sua fase papal. Reparem, o próprio título da igreja é o quê? Igreja Católica Apostólica Romana. O que é romana? Porque provém de Roma. Ok? Então, este chifre pequeno, se faz parte do quarto animal, e se o quarto animal é Roma, estou a repetir o que eu já disse. Então, o chifre pequeno tem que ser algo romano. E é mesmo. É mesmo. Roma papal surgiu da Roma pagã, da Roma imperial. E o tempo, 2 tempos e metade de um tempo, de Daniel 7:25 e Apocalipse 12:4, representam em ambos os casos o período em que Roma papal perseguiu os santos do Altíssimo ou a mulher. Então o dragão, que é Satanás, usou a Roma na sua fase pagã para atentar contra Cristo. Quando tentou matar, porque podemos dizer que foi que o dragão usou a Roma na sua fase pagã. Então Herodes quem era? Herodes não era um rei romano, ele era um representante do Império Romano. Portanto, tudo aquilo que provém de um líder político é como se fosse a nação que esse líder representa que está a fazer. Então podemos dizer, prestem bem atenção àquilo que eu vou ler, que está aqui a cor-de-rosa. O dragão usou a Roma na sua fase pagã para atentar contra Cristo. Mais tarde voltou a usar Roma, mas desta vez na sua fase papal, para atacar a Igreja de Deus. Repito, Satanás usou Roma nas suas 2 fases para lutar. A primeira vez contra Cristo, o próprio Cristo em si como pessoa. Da segunda vez, eu diria, contra Cristo, mas desta vez contra Cristo na pessoa dos seus santos. E porquê é que eu digo contra Cristo na pessoa dos seus santos? Então Jesus não disse, lá em Mateus 25, aquilo que fizeste a um destes meus pequeninos, a mim o fizestes. E aquilo que deixaste de fazer a um destes meus pequeninos, referindo-se ao seu povo, a mim o deixaste de fazer. Então a identificação de Cristo com o seu povo é completa, é total? Sim ou não? Claro que é. Então tudo o que seja feito contra o povo de Deus é como se fosse feito contra ele mesmo. Quer aquilo que seja positivo, quer o que seja negativo. Então podemos então afirmar que o ataque do dragão contra o povo de Deus foi um ataque na realidade contra o próprio Cristo. Só que desta vez na pessoa do seu povo. Está claro este ponto? Avançando. Agora, a quando se refere o tempo específico desse ataque? Pois bem, em Daniel 7 aparece uma série de animais simbólicos, como eu disse há pouco, realizando atividades simbólicas num tempo que não pode ser outra coisa senão um tempo simbólico. Claro, se tudo é simbólico na visão de Daniel 7, o tempo também tem que ser um tempo simbólico. Então a expressão um tempo, 2 tempos e metade de um tempo não é uma maneira comum de expressar um período cronológico, como também não é a expressão 1260 dias. Se o profeta queria designar 3 anos e meio literais, por que é que não disse simplesmente 3 anos e 6 meses?
E nós encontramos, por exemplo, em Lucas 4:25 e em Tiago 5:17, a referência a 3 anos e 6 meses, ou 3 anos e meio. Querem ver? Eu vou ler Lucas 4:25. Lucas 4:25. Muito interessante isto. Lucas 4:25 diz assim, são palavras de Jesus. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses. Parem, Jesus aqui usa uma linguagem específica, 3 anos e 6 meses, como que para indicar o quê? Que este tempo era um tempo literal, era mesmo 3 anos literais e 6 meses literais. Quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E em Tiago 5:17 é feita a referência à mesma fome e ao mesmo tempo, mas eu vou ler esse texto, Tiago 5:17, que diz o seguinte: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Então, se em Daniel se quisesse fazer referência a um tempo literal, por que não diria apenas 3 anos e 6 meses, como nós encontramos esse período literal mencionado em Lucas e em Tiago? Porque esse tempo não era literal, é a resposta óbvia. E porque não era um tempo literal, então ele designa-se esse tempo de uma forma simbólica. Estão a entender? Então, por isso a profecia pede, como reconheceram muitos comentadores através dos séculos, o uso do princípio de ano, ou seja, fazer corresponder a um dia profético um ano literal. O que significa então que aquelas expressões se referem a 1260 anos literais. Olhem, por exemplo, muitos dos nossos evangelistas só utilizam 2 versículos, um em Números, outro em Ezequiel, para fundamentar este princípio de ano. Existem tantos outros textos onde este princípio se pode fundamentar. É um assunto que já me interessou, já estudei isto a fundo. Olha, por exemplo, na primeira grande genealogia, que é Gênesis 5, é, digamos, como se fosse uma frase recorrente, ou seja, é um refrão que aparece. Diz assim, e foram os dias de Adão 930 anos, e foram os dias de Metusalém 969. Reparem, foram os dias, anos, dias, anos, dias, anos, dias, anos. Isto para todos os patriarcas ali referidos. Então é feita ou não é feita uma associação entre dias e anos? Foram os dias do patriarca tal, X anos. Foram os dias do patriarca Y, X anos. Dias, anos. Então há uma conexão na Bíblia entre dias e anos, ok? De forma simbólica. Então, como ponto de partida da profecia, os comentadores adventistas definiram o ano de 538 da era cristã, data na qual o papado, com a ajuda das tropas imperiais, expulsou de Roma a última tribo bárbara que impediu ao bispo de Roma de exercer os seus plenos poderes. Como fim da profecia, estabelecer um ano de 1798. Porquê? Porque se nós adicionarmos a 538 1260 anos, vamos chegar a 1798. Basta fazer essa conta, é uma simples conta de aritmética e chegam a essa conclusão. E o que é que aconteceu no ano de 1798? Pois bem, no dia 11 de fevereiro de 1798, um general do imperador francês Napoleão Bonaparte foi até Roma, pegou no Papa e trouxe-o cativo para a França, onde ele veio a morrer na cidade francesa de Avignon, no sul de França, ok? Então, e pondo assim um ponto final ao domínio que Roma papal exercia, mas atenção, que tipo de domínio? Ao domínio político, porque o domínio religioso de Roma continuou. As igrejas continuaram abertas e os sacerdotes da Igreja Católica a fazer os seus serviços religiosos, mas o domínio que Roma papal tinha, o domínio político sobre todas as nações da Europa, esse terminou em 1798. Terminou. Porque até 1798 Roma punha e dispunha de todos os governos. Ou seja, os governos eram apenas marionetes nas mãos de Roma papal. Já agora, faço aqui um pequenino parênteses, embora eu não queira atardar muito neste aspecto. Os irmãos conseguem perceber como Roma quer a pouco e pouco ressuscitar o seu poderio que tinha antes de 1798? E nós sabemos, pela profecia, que a ferida, e reparem, essa ferida descrita em Apocalipse 13, foi a tal ferida mortal, foi apenas numa das 7 cabeças. Ou seja, a besta não foi morta com essa ferida. Ela ficou ferida, mas não ficou ferida de morte. Quer dizer, foi uma ferida mortal para a própria cabeça em si, não para a besta. Ok? Ou seja, o que é que foi ferido? Volto a dizer, o que ficou ferido e mortalmente ferido foi o domínio político que Roma tinha sobre as nações da Europa. Ok? Eu falo das nações da Europa
porque era sobretudo aqui na Europa onde o poder papal mais fortemente se fazia sentir, embora através dos seus agentes já dominasse noutras partes do mundo, nomeadamente aí na América do Sul, sem dúvida. Mas aqui a Europa era, digamos, o continente que sentia mais a opressão de Roma papal, sem sombra de dúvidas, ok? Muito bem. O poder político, atenção, estou a falar do poder político, ok? Então, o que é que acontece? Em 1798, portanto, terminou o poderio político de Roma papal. E por isso é que 1798 é considerado, portanto, o início do tempo do fim. Então, fim da profecia, quando os franceses levaram cativo o Papa. Mas não seria necessário fixar com tal exatidão estas duas datas para compreender a profecia. E por que não? Vamos ver. Roma papal estabeleceu-se no século VI da nossa era. E se somarmos 1260 anos, chegaremos pelo menos ao final do século XVIII ou início do século XIX. Por isso, o resto da sua semente aparece depois desse período específico. Porquê? Porque lá em Apocalipse 12, irmãos, o remanescente indicado em Apocalipse 17 não aparece na cena da história antes do período profético ter terminado. Ora, se este período profético termina no final do século XVIII e início do século XIX, o que é que isto significa? Que o remanescente não iria surgir antes deste período. E nós sabemos que a data exata é mesmo 1798. Então, antes de 1798, esse remanescente não iria aparecer na cena da história. Está claro este ponto para vós? Que implicações é que isto tem? Muito bem, então, sendo assim, agora reparem, ao que eu pus aqui em sublinhado, depois, não antes, depois do final do século XVIII ou início do século XIX, quando terminam os 1260 anos, que surge em cena o remanescente. Não antes. Isto é muito importante. E isto, como é que nós chegamos a esta conclusão? Pelo que está na Bíblia, não é invenção nossa. Então, se bem que seja correto afirmar que só por si o marco de tempo profético não mostra quem faz parte desse remanescente, pode, contudo, indicar de forma clara quem não faz parte do remanescente. Ou seja, há uma série de igrejas que já podem ser excluídas. Porquê? Porque essas igrejas surgiram antes de 1798. Ora, se surgiram antes de 1798 e a Bíblia claramente nos indica que o remanescente final só iria surgir depois de 1798, então todas as igrejas que surgiram antes de 1798 não podem fazer parte do remanescente. Isto é lógico, sim ou não? Então, eu vou ler o que está aqui a vermelho. Uma vez que o remanescente, eu já disse, mas vou repetir com o que está aqui escrito. Uma vez que o remanescente só pode aparecer depois do período de 1260 anos, e esse período termina em 1798, em algum momento posterior ao fim do século XVIII ou começo do século XIX, todas as principais igrejas resultantes do período da Reforma Protestante ficam automaticamente eliminadas, excluídas. Onde é que surgiram as principais igrejas protestantes? No século XVI, foi quando se iniciou o grande movimento da Reforma Protestante. Então todas essas igrejas estão postas de parte. Porquê? Pela simples razão de que apareceram antes de ter terminado o período profético, ou seja, antes de 1798. Surgiram lá no século XVI, nos anos 1500. Então essas igrejas não são remanescente. Então essas já ficam todas eliminadas. Ok? Agora, se bem que seja certo que membros desses corpos religiosos podem vir a fazer parte do remanescente, claro, repare, isto aconteceu como com o povo de Israel. Deus terminou com a missão que tinha confiado ao povo de Israel no ano 34, quando terminaram as 70 semanas que o anjo de Gabriel tinha dito a Daniel, lá em Daniel 9. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Qual era o povo de Daniel? Era o povo judeu. Então 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. E essas 70 semanas terminaram quando? No ano 34. Então quer dizer que quando chegou o ano 34, a missão confiada ao povo de Israel terminou. Quer isso dizer que mais nenhum judeu se podia salvar? Não. Individualmente, os judeus podiam se unir agora ao novo remanescente, que era a Igreja Cristã. Aqui era igual. Será que o facto de dizermos que todas as igrejas protestantes estão eliminadas significa que nenhum protestante se pode salvar? Não, não é isso. Cada um individualmente pode unir-se ao novo remanescente. Estão a entender o princípio que está aqui em causa? Então, se bem, volto a ler, se bem que seja certo que membros desses corpos religiosos podem vir a fazer parte do remanescente e com efeito assim tem acontecido e continuará por certo a acontecer, o facto dessas denominações no seu caráter corporativo, ou seja, no seu conjunto, surgirem diretamente da reforma que teve lugar nos séculos XVI e XVII, exclui-os porque surgem numa época que é cedo para poderem ser o remanescente da sua semente. Estão a entender isto, irmãos?
Isto é muito importante. Assim, luteranos, metodistas, batistas, os metodistas foram os que surgiram mais tarde, nomeadamente no século XVII, por isso é que o século XVII está ali indicado. Então, luteranos, metodistas, batistas do sétimo dia, também surgiram nessa altura. Episcopais e congregacionalistas são demasiado antigos para serem, no sentido corporativo, o remanescente que descreve Apocalipse 12:17. Estão a entender este aspecto, irmãos? Mas a identificação do remanescente não pode terminar aqui. Muitos corpos eclesiásticos divergentes surgiram depois do período de 1260 anos. É verdade. Houve outras igrejas que surgiram depois de 1798. Portanto, o que é que este critério do tempo já nos permitiu fazer? É excluir uma série de igrejas que não podem fazer parte do remanescente, porque não se encaixam na característica, numa das características do remanescente. Aliás, deixa-me dizer, são 4 características que ajudam a identificar o remanescente. A primeira é o tempo em que deveria surgir, que é esta que estamos a analisar agora. Necessitam-se, por isso, de detalhes adicionais para identificar o remanescente, e felizmente esses detalhes foram previstos na própria profecia bíblica. Não estamos aqui a inventar nada, estamos a analisar o que a Bíblia diz. A segunda característica do remanescente, da sua semente, é que guarda os mandamentos de Deus. Esta característica vem no próprio texto de Apocalipse 12:17. E por entre os mandamentos de Deus acha-se incluído o 4º mandamento, que quase todo o mundo cristão tem descurado, como nós sabemos. Muitos dos que pretendem guardar um dia de repouso não o fazem, porque a maioria observa o primeiro dia da semana em vez do 7º. Não importa quão sincera, séria e diligente seja uma pessoa na sua observância do domingo, a Bíblia diz que o 7º dia, e o 7º dia diz lá, na redação do 4º mandamento, é o sábado do Senhor teu Deus. A Bíblia diz que o 7º dia, não o primeiro, é o sábado do Senhor teu Deus. Isto é claro, isto é um dia específico, e esse dia específico é o sábado, o 7º dia da semana. Se o dia de repouso pudesse ser um dia qualquer, certamente Deus não, porque foi o próprio Deus que redigiu os 10 mandamentos, Deus não teria dito que era o 7º dia. Se é o 7º, não pode ser o 6º, não pode ser o primeiro, não pode ser qualquer outro dia. Estão a entender? Isto é claro. Assim, com o fim de ajustar-se à segunda característica do remanescente, este deve guardar os mandamentos de Deus, incluindo o que se refere ao sábado. E agora reparem, Tiago nos diz, e os irmãos certamente conhecem este texto, Tiago 2:10-11, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos os mandamentos. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser o quê? Transgressor da lei. Com a mesma facilidade, Tiago poderia ter dito, porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou lembra do dia de sábado. Ora, se não adulteras, porém não te lembras do dia de sábado, vens a ser o quê? Transgressor da lei. Isto é óbvio, isto é lógico. Então, esta segunda marca de identificação elimina a vasta maioria das corporações religiosas que ainda não tinham sido eliminadas pela primeira característica do remanescente. Então vimos a primeira característica do remanescente, que é o tempo em que o remanescente deveria surgir, que era só depois de 1798, põe de parte, elimina todas as igrejas nascidas da Reforma Protestante. Agora, esta segunda característica vai eliminar a esmagadora maioria daquelas igrejas que surgiram após 1798. E muitas denominações religiosas como os pentecostais, os mórmons, as testemunhas de Jeová, que sim, surgiram depois de 1798, e outras surgiram depois do período de 1260 anos, sim. Mas quase todas rejeitam o 4º mandamento, seja pelo facto de não guardarem dia nenhum, seja pelo facto de guardar o dia errado. Então, podem estas denominações religiosas terem o remanescente lá descrito que guarda os mandamentos de Deus? Impossível. Simplesmente impossível. Então, os mandamentos de Deus incluem necessariamente o 7º dia ao sábado. Por isso, o resto da sua semente, além de surgir depois do fim do século XVIII ou início do século XIX, tem de ser guardador do 7º dia, ou seja, do sábado. E, mais uma vez, estamos aqui a falar, como falámos quando analisámos todos os remanescentes do passado, não interessa se todo o remanescente guarda de forma correta o dia de sábado. O que interessa aqui agora analisar é se este remanescente aceita no seu corpo de doutrinas o sábado como sendo o verdadeiro dia de repouso. Isso é inquestionável. A Igreja Adventista do 7º dia, nos seus posicionamentos oficiais, sempre tem definido e defendido o 4º dia como sendo o dia verdadeiro para a adoração do Deus Criador.
Se nós, como adventistas do sétimo dia, guardamos bem, guardamos mal, isso é outra questão. Mas que a Igreja Adventista do sétimo dia defende que o sábado é o verdadeiro dia de repouso, isso é inquestionável. Ok? Então, deste modo, com esta segunda característica, as opções para o remanescente vêm-se notavelmente reduzidas. Ou seja, estão a ver? Ou seja, estamos a afunilar, ou seja, do vasto conjunto de denominações religiosas que existem, a esmagadora maioria já pusemos de parte, só com duas características. Só com duas. Vamos lá avançar. Permanece outra característica que permite desta feita uma identificação positiva. Apocalipse 12:17 diz que esse remanescente teria igualmente o testemunho de Jesus. Vamos falar isto da próxima vez, tá bom? Hoje termina aqui aquilo que eu deveria ter terminado ontem, mas termino aqui. E fico por aqui, e mesmo assim já ultrapassei um bocadinho o tempo. Muito obrigado a todos vós pela vossa atenção, pela vossa paciência em me estarem a ouvir. Eu sei que posso ser um bocado chato, eu muitas vezes sou repetidor, mas é para que estes conceitos importantes possam ficar bem gravados na vossa mente. Que Deus vos abençoe grandemente.